agora, ao vivo, a gente conversa com o jornalista e escritor, que também está virando um parceiraço aqui do 360, João Paulo Charlot. Oi, Charlot, tudo bem? Bem-vindo, meu querido. Boa tarde. Charlot, a gente estava tentando detalhar um pouco essa situação, mostrar que a postura do governo brasileiro dessa vez ela é um pouco diferente. O Amorim tem dado recados ali mais veementes, falando, gente, para com isso não tem o menor cabimento. Mas eu queria te perguntar, o Maduro, ele tem condições de embarcar numa guerra contra a Guiana? Porque ele está numa crise econômica faz um tempão. Qual que seria a capacidade militar mesmo da Venezuela de embarcar numa aventura como essa, numa guerra? Olha, Raquel, primeiro eu acho que é prematuro falar em guerra, mas falando em guerra, eu acho que o Maduro é um presidente de um país que tem um grande poder militar em nível regional, mas existe dúvida no meio militar a respeito do quanto esse poderio seria de fato funcional, o quanto ele conseguiria fazer funcionar uma máquina de guerra que tem como oponentes um país que se opõe a essa situação, que é o Brasil, o maior país da região, e os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, claramente a maior potência da América, ou seja, ele parte de uma posição militarmente muito desvantajosa se a gente começa a alinhar os atores que estão interessados e que participam de alguma maneira dessa discussão. Mas volta ao que eu falei no início, eu acho que a gente ainda está bastante antes de qualquer conversa militar. É evidente que a gente precisa tratar dessa possibilidade, desse risco, porque o próprio plebiscito venezuelano fala numa reivindicação com o uso de todos os meios possíveis por esse território. Essa é uma expressão muito forte nas relações internacionais, uma expressão muito inadequada. Para você ter uma ideia, a última vez que ela foi usada foi numa resolução do Conselho de Segurança, a resolução 1973, que possibilitou que fosse feita a operação que acabou na morte do Gaddafi na Líbia. Estamos falando de 2011. Essa expressão, todos os meios necessários, normalmente é uma antessala de guerra, né? Ela poderia ter sido acompanhada no plebiscito pelo uso de expressões do tipo solução pacífica de controvérsias, negociação, busca de um arbítrio internacional num fórum como a Corte de Haia, mas a opção do Maduro foi por essa retórica que às vezes aqui na região se diz que é uma retórica muito caribenha, que é muito quente, ela é um pouco diferente da América do Sul, é um pouco diferente do que a gente encontra no Chile, na Argentina, até no Brasil. Então as palavras elas vêm muito carregadas, são muito fortes. E o Maduro tem também essa fama de falastrão, de que fala muito, faz muita ameaça, para confrontar os demônios internos dele, os inimigos políticos, a pressão que ele sofre, recorre a essa ideia muito manjada de um inimigo da soberania nacional, um inimigo externo contra o qual todos os venezuelanos deveriam se unir. É um discurso muito cômodo para ele, muito estratégico nesse momento de contestação e que deve levar a nada além de debate, de espuma política, que é o que interessa a ele nesse momento. Eu não vejo condições, não vejo interesse de um conflito internacional na região, mas isso também não seria inédito. Olha um pouquinho de história, a gente viu essas situações não muito longe daqui, não há muito tempo atrás, envolvendo, por exemplo, Chile e Bolívia, Chile e Peru, que são países aqui do lado, que também têm situações semelhantes envolvendo demarcação de fronteira marítima e terrestre de questões pendentes do século XIX. A gente teve nos anos 70, final dos anos 70, disputa parecida, por exemplo, entre Chile e Argentina. Quem foi arbitrar essa questão foi o Papa João Paulo II na época. Eu acho que tem umas 12 situações de debate fronteiriço na região, em diferentes níveis. Alguns meio pacificados, outros buscando decisão de corte internacional e alguns, ou um deles, que chega até essa espécie de ameaça de uso da força por parte da Venezuela. Então não são situações completamente novas, completamente incomuns. Em 95 teve um conflito Equador-Peru por causa de demarcação de fronteira, pouca gente no Brasil se lembra, mas no Equador e no Peru muita gente se lembra. Então a região tem um pouquinho dessas histórias, mas eu acho que a gente está muito passos antes de falar de uma confrontação militar. Não, perfeito, faz todo sentido, mas é dessa retórica quente que eu acho que é com essa retórica quente que eu acho que o ministro Celso Amorim se preocupa, que isso escape do controle em algum momento. Você já percebe alguma movimentação dos americanos, Charlot? Eu acho que os Estados Unidos vão deixar que o Brasil exerça um papel mais preponderante nessa questão. Vão tentar fazer com que o Brasil seja
a voz mais forte aqui na região. Primeiro porque evita uma postura puramente imperialista, de que os Estados Unidos sempre se coloquem como um árbitro dos problemas que afligem a América do Sul, né? O histórico não é bom. Os Estados Unidos é um país que apoiou ditaduras na América Latina durante a Guerra Fria. É um país que tenta reconstruir, refazer essa história. Curiosamente, ano que vem a gente tem 200 anos da independência do Brasil. Os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo que reconheceu essa independência, né? O Biden foi um presidente que puxou grande parte da reação internacional pela defesa da democracia no Brasil nas últimas eleições. Então ele foi um dos presidentes, um dos países, os Estados Unidos foram um dos países que confrontaram bem abertamente a posição do presidente Bolsonaro quando ele levantou dúvidas infundadas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Então, não é dizer que os Estados Unidos não tenham interesse e participação, mas eu acho que eles se colocam um passo atrás e dão ao Brasil a primazia de fazer esse papel de primeiro negociador. O Lula, evidentemente, tem simpatias pelo Maduro, isso não é nenhuma informação de bastidor, é uma coisa declarada, o Amorim também. Óbvio. Basta lembrar a recepção que ele fez para o Maduro quando ele veio a Brasília. Exatamente. Mas acho que é um presidente sobre o qual a gente não tem dúvidas a respeito do apego e do apreço que tem pela democracia. Não é um presidente que chega tão longe. Então, ele não é uma espécie de fiador do Maduro a qualquer custo. Então, acho que o Amorim, que é assessor dele para temas internacionais, já deixa bem claro que essa simpatia não é nenhum cheque em branco e não é nenhum aval para que o Maduro tente alguma aventura militar na região, contando que vai ter apoio do Brasil. Isso não vai acontecer. Charlot, eu senti nas minhas conversas uma preocupação muito grande com a Amazônia. O fato de isso poder acontecer na eventualidade, lá na frente, como você está colocando, de um conflito na Amazônia. Isso é uma preocupação antiga dos militares e senti também nas minhas conversas no Planalto, na diplomacia, de atrair forças de estrangeiras para a Amazônia, chamar a atenção, atrair forças militares para esse enclave aí do mundo que é diplomaticamente, às vezes, tão sensível. Faz sentido isso para você? A preocupação faz sentido. Inclusive, veja que coincidência bizarra que isso esteja acontecendo durante a COP28. Ou seja, os países do mundo estão lá reunidos fazendo 1000 mensagens positivas e promessas muito ambiciosas em relação ao clima, mas, ao mesmo tempo, você vai ver o que acontece, eles estão brigando por acesso a fontes de petróleo, a combustível fóssil na floresta mais simbólica do mundo hoje. Inclusive o Brasil discutindo exploração de petróleo na foz de rios que estão na região. Então, é um dos muitos momentos em que as contradições desses líderes internacionais ficam evidentes. Não tem nada menos ambiental do que fazer uma guerra, queimar combustível, jogar bomba e queimar floresta no coração da Amazônia. É exatamente o que está se apresentando. Essas zonas de fronteiras... Perdão, desculpa te interromper, mas só para a gente amarrar tudo. Você começou a sua intervenção aqui no 360 dizendo que a gente estava muito longe de uma guerra e que bate também com as minhas apurações quando o Maduro diz ao Amorim, olha, fique tranquilo, não vai ter guerra. A ideia, então, do Maduro é conseguir mudar a agenda, parar de falar de eleições, falar de Guiana. Ele consegue torcer a opinião pública venezuelana a seu favor com esse tipo de discurso? É difícil dizer, inclusive, porque o termômetro sobre a opinião pública venezuelana não é muito preciso. Então, mesmo quando falam do nível de comparecimento e da votação, existe muita desconfiança a respeito dessas informações, porque a gente sabe que o governo venezuelano, o poder executivo, o presidente Maduro e seu partido, e seus apoiadores, tem uma penetração muito grande em vários órgãos de Estado, incluindo o Conselho Nacional, o Comitê Nacional Eleitoral, o CNE. Então, mesmo os dados que normalmente num país estável serviriam para a gente tirar a temperatura sobre o ânimo do eleitorado, sobre a participação popular, são termômetros quebrados na Venezuela. Então não dá para a gente se fiar nisso para saber qual é o nível de apoio do presidente. Ele disse que teve mais de 95% de apoio a favor de recuperar ou de tomar posse desse território da Guiana. As perguntas são super complexas, elas fazem referência a tratados que as pessoas seguramente não saberiam explicar com as próprias palavras, contesta a jurisdição do Tribunal Penal, de um tribunal, uma corte internacional em Haia, que não é o Tribunal Penal Internacional, mas é um tribunal que arbitra situações entre estados. Então, não sinto que seja, por todas essas razões, um plebiscito pelo qual a gente possa tirar a temperatura do apoio popular a Maduro. Além do que, a gente sabe que a participação eleitoral
leva a benefícios para as pessoas na Venezuela. E quem não participa e não vai votar fica sujeito a sofrer represárias de parte de programas públicos, de programas de assistência social do governo. Então, são muitos fatores tumultuando, turvando a visão desse, vamos chamar de termômetro, pelo qual a gente poderia tomar a temperatura na Venezuela. Eu não duvido que o Maduro siga em frente da forma que for, eu não acho que ele esteja preocupado com a opinião pública internacional e também não é uma pessoa que dá mostra de se preocupar sobre se os resultados são aferíveis ou não. Então, eu acho que ele vai seguir em frente da forma como vem fazendo nos últimos anos e vai continuar nessa queda de braço com a oposição local e com uma boa parte dos países internacionais, aí da União Europeia, Estados Unidos, para tentar ficar no governo a todo custo, que esse é o plano principal dele. A questão da Guiana Essequibo é um elemento a mais para conseguir esse objetivo. Perfeito, o plano de ficar no governo a todo custo. Nós conversamos com o jornalista e escritor João Paulo Charlot. Charlot, meu querido, muito obrigada sempre pela sua participação aqui no 360, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Raquel, é sempre um prazer.